Tentações e provas. Como devemos nos comportar como cristãos diante delas? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. O bom Deus tem nos ajudado até aqui. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final desta programação. O programa EBD Comentado Online tem a intenção de eu ensinar a lição, comentar a lição do início até o final. E tem aí como objetivo ajudar professores a montar suas aulas, também alguém que por algum motivo justificável nesta data não possa estar na sala de aula, e também aqueles que querem aumentar o seu conhecimento para terem crescimento espiritual e se parecerem a cada dia com Cristo, pois esse é o intuito da nossa salvação. Bom, nesse momento vamos dar prosseguimento à nossa programação com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho colocar em Tuas mãos a minha vida, Senhor querido, nesse momento. Que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos compreender e colocar em prática, Senhor. Que o Senhor tome esse programa em Tuas mãos, a ministração desta aula. Toma cada professor, cada professora, dá força, dá graça, sustenta, Senhor. Toma aqueles que não são professores, mas que estão aqui também para aprender da Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, eu estou aqui produzindo esse conteúdo pela graça de Deus e você pode ser um instrumento de Deus para compartilhar este conteúdo com outras pessoas que não conhecem o canal e que vão aprender também a palavra de Deus. Tem um botãozinho aqui, compartilhar. É só você clicar nesse botãozinho compartilhar para que a pessoa possa ser alcançada. Envia para suas redes sociais, envia também para o seu status e com certeza vidas serão abençoadas. Também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, marque lá todas, deixe o seu like. Às vezes você assiste a aula e esquece de deixar o like e também faça o seu comentário, o que você achou da lição, em nome do Senhor Jesus. Esteja você aí na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou fora do Brasil, em outros países também, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na programação do canal, tá? Hoje nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, com o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E a lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de janeiro de 2025, com o tema Autenticidade em meio às provas e tentações. Não é fácil. Não é fácil, mas o bom Deus nos ajuda. Não podemos perder a característica de cristão diante de provas e nem de tentações. Texto principal. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1, versículo 2 e 3. E é bem interessante este texto principal, porque eu vou deixar de recomendação esse vídeo aqui para vocês do Entendes Tu que Lês. Entendendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 9, e ele vai tratar aí de algo bem interessante, que ele vai falar alegria nas provações? Alegria nas provações? Assista esse vídeo no final desta aula, porque ele vai ficar como recomendação, tá? Resumo da lição. Manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Então essa questão aqui, você vê, autenticidade em meio às provas e tentações. O que é isso? É você não
perder a sua integridade, vivendo de acordo com os valores cristãos. Texto bíblico, Tiago 1, capítulo 1, versículos 12 a 16. E eu quero aproveitar e ler com vocês. Tiago 1, do versículo 12 ao 16, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. E havendo a concupiscência concebido dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Certo? Então nós temos aí o texto. Tem o 16 também. Não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago 1, do 12 ao 16. Propósito da lição. Quando os alunos terminarem a lição, você precisa ter alcançado esse propósito. Os alunos chegado a esse propósito, esse objetivo. Levar os alunos a compreenderem a força das tentações, o propósito das provações e a importância de confiar em Deus buscando sabedoria e proteção em meio aos desafios da vida cristã. Envolvendo os alunos, aqui é um quadro no qual você começa a aula envolvendo os alunos, né? Toda a introdução tem a intenção de você apresentar o que você vai falar e, ao mesmo tempo, com isso, conectar os alunos ao assunto e ao que você está ali tratando diretamente. Inicie a lição convidando os alunos a refletirem sobre suas próprias experiências de provações e tentações. Pergunte-lhe como reagem diante dessas situações e como podem aplicar os ensinamentos de Tiago para resistir às tentações e fortalecer sua fé durante as provações. Nós temos a estrutura da lição para que você possa saber como a lição vai ser desenvolvida. No primeiro tópico, a força produzida pelas tentações. No segundo tópico, as provações e seus propósitos. No terceiro tópico, sabedoria, proteção e confiança. E no quarto tópico, o cuidado com o que vemos e desejamos. Então, a lição, ela tem 4 tópicos. Essa lição, ela é bem extensa, tá? No primeiro tópico, o que são tentações, a procedência das tentações e o papel do inimigo dentro das tentações. No segundo, todos os filhos e filhas de Deus são provados. 2, prova da fé. 3, bênçãos nas provações. No terceiro tópico, busca a sabedoria divina. 2, proteção em meio à violência. E 3, incerteza, a marca da pós-modernidade. E no último tópico, atraídos pelo que vemos, desenvolvendo um caráter cristão e padrões modernos. E aí tem 4 pontos aqui. Como o crente deve reagir às tentações. Introdução. Na lição 1, estudamos de forma geral os aspectos da carta de Tiago e aprendemos que autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ações. Com isso em mente, podemos prosseguir na lição de hoje. A vida cristã é marcada por desafios que testam nossa fé e compromisso com Deus. Na carta de Tiago, somos chamados a enfrentar as tentações e provações de forma que nossa fé seja fortalecida. Nesta lição, vamos entender a origem e o propósito das tentações na vida cristã, além de refletir sobre a diferença entre tentação e provação, e como essas experiências podem nos ajudar a desenvolver uma fé autêntica. Então vamos lá. Já tem a apresentação do que vai ser tratado. Vamos prosseguir. Número 1, tópico 1. Como a lição é um pouco maior, o professor vai ter que ter um cuidado para conseguir administrar o tempo para ministrar todos os 4 pontos. Então, fique atento a isso. A força produzida pelas tentações. Está no versículo 2 e versículo 12, tá? O que são as tentações? A procedência das tentações e o papel do inimigo dentro disso. Número 1. O que são as tentações? As tentações são estímulos que nos levam a praticar a prática do pecado, sendo consideradas provas ou testes. No hebraico, nissi, e no grego, ekperazo. Ekpeirazo. Ambos significam provação. Tiago diferencia a provação de tentações, atribuindo origens e objetivos distintos. Então, o que você precisa entender primeiro?
A mesma palavra no grego e no hebraico, que é traduzido como tentação, também é traduzida como provação. Depende do contexto que está ali a palavra para você saber se ela é proveniente de Deus permitindo, no sentido de provar, ou se é uma tentação vindo dos nossos desejos e incitada pelo inimigo de nossa alma. As provações são oportunidades para crescimento espiritual e aproximação com Deus, enquanto as tentações visam nos afastar do Senhor e nos induzir ao pecado. É claro que uma vez que você é tentado e você não cede à tentação, você também tem um crescimento, mas ela não visa o seu crescimento. Jesus foi tentado no deserto, mas venceu sem pecar, oferecendo-nos o exemplo de vitória sobre a tentação. Está em Mateus 4, Hebreus 4, 14 a 16. Jesus em tudo foi tentado, por isso ele conhece as nossas tentações e pode nos dar força e sabedoria para resistirmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então vamos explicar aqui algo. O diabo tentou Jesus a transformar pedras em pão, apelando para a sua necessidade física. Então o diabo vê uma necessidade e tenta Jesus dentro dessa necessidade. O diabo vê em nós um desejo e nos tenta dentro desse desejo. Na verdade, o diabo não cria o desejo já está na nossa natureza. O que o diabo faz é incitar que você dê lugar a esse desejo. É despertar o desejo que está dentro de mim e de você. Dentro de cada um tem desejos, tem ali as suas fraquezas. E é isso que ele tenta. Segundo, Satanás o levou ao templo e sugeriu que ele se lançasse testando o conceito que ele fazia da natureza do seu ministério messiânico. Então, para Jesus, o diabo estava querendo ali colocar Jesus numa situação seguinte. Você sabe para que você veio? Porque se ele se lança dali de cima, ele está tentando ao Senhor. Então ele não pode fazer isso. E terceiro, o diabo ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração para testar sua fidelidade a Deus. E quando o diabo diz, isso eu te darei, é porque a Bíblia fala do diabo como o príncipe desse mundo. Então o sistema maligno, que leva a palavra mundo nesse caso, que é o sistema maligno, ele está governado por Satanás. Então, o diabo ele pode enriquecer pessoas por permissão de Deus? Sim. E é essa a proposta que ele faz para Jesus. Mas Jesus diz, não. Somente o Senhor adorarás e a ele servirás. Lições que aprendemos com a tentação de Jesus. Quais são elas? Primeiro, a tentação pode vir em momentos de vulnerabilidade. Jesus teve fome e vem a tentação. Segundo, responder com a palavra de Deus é a chave para vencer. Você e eu conhecemos a palavra? Sabemos o que a palavra de Deus diz para podermos combater os pensamentos que vêm sobre nós? Terceiro, não negociar princípios divinos em troca de vantagens passageiras. Tem gente que abre mão das verdades de Deus por causa de benefícios materiais. Não pode fazer isso. Quarto, a fidelidade de Deus traz livramento e cuidado celestial. No final, os anjos serviram a Jesus. Quando você é aprovado, o Senhor está com você ali. Você vê o resultado de passar na prova ou passar na tentação, no sentido de não ceder à tentação e ver resultado. O texto de 1 Coríntios 10, 13, que foi citado, ensina sobre a soberania de Deus no controle das circunstâncias e sua graça em sustentar os crentes. A promessa de Deus de limitar a intensidade da tentação, porque diz que não vai vir tentação acima do que nós podemos suportar, em 1 Coríntios 10, 13, e de fornecer um escape reflete o cuidado e o desejo que seus filhos perseverem na fé. Então, mesmo que a tentação venha, e é inevitável que ela venha por causa que hoje nós temos a natureza pecaminosa, por causa do pecado cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden, então é inevitável que ela venha, mas mesmo assim Deus dá escape para aqueles que se voltam para Ele. Esse versículo também chama os cristãos à vigilância e confiança em Deus, pois o escape não significa ausência de tentação, até porque ser tentado não é pecado, ceder à tentação que é pecado. Mas a força e a oportunidade dadas por Deus para resisti-la. E é interessante salientar aqui que a oração do Pai Nosso tem uma parte que diz: não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, Jesus ensinou a pedir para não deixar cair em tentação. Então, a tentação é inevitável, ela vai vir. Mas nós podemos resistir e não ceder e não cair em tentação.
2. A procedência das tentações. Da onde elas vêm? Em Tiago 1, 14 e 15, as tentações surgem dos nossos desejos carnais, que são chamados de concupiscências. Em outras versões, se você comparar as versões, você vai ver que não vai usar a palavra concupiscência. Eu até posso colocar aqui, mostrar para vocês, Tiago capítulo 1, versículo 14. Deixa eu colocar aqui na tela para você poder ver. Na Almeida Revista Corrigida, e eu vou mostrar aqui, ó, tá mostrando aqui em cima na tela, ó, Almeida Revista Corrigida, usa a palavra concupiscência. Mas se você muda para NAA, tá? Mostrando aqui para você, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ela já usa a palavra cobiça, tá? Que também tem a ver com desejo. A Almeida Revista atualizada também cobiça. Vamos botar na NVI, tá? Só para você poder comparar. É tentado também pela cobiça, King James, tá? Aí King James já muda. É tentado pelo seu próprio mau desejo. E ele usa a palavra mal porque pode ter um desejo bom. Então, mau desejo, tá? NVT, desejos também, próprios desejos, certo? NTLH, são atraídas e enganadas pelos seus próprios mau desejos, certo? Então é muito bom quando você usa... Quando você usa versões para comparar, porque você tem a ideia que vem de desejos, concupiscências, tá? Cobiça, então tudo tem a ver com desejos carnais que nos afastam da vontade de Deus. Isso está em nós. Está em nós, tá? Esses desejos, quando concebidos, geram pecado. Ou seja, quando você dá lugar a esse desejo, quando você realiza o desejo, que leva à morte. As tentações não vêm de Deus, pois ele deseja a nossa santidade, ou seja, a separação do pecado. E a causa do pecado está em nós e no diabo. Aí você vai entender por que em nós e no diabo. Tiago também fala sobre as provações, que são dificuldades permitidas por Deus para fortalecer a fé dos crentes. Porque se o crente não tivesse provação, ele não teria crescimento. Então ele precisa das provações. As provações têm como objetivo o crescimento espiritual e resultam na coroa da vida, para os que amam a Deus enquanto as tentações nos desviam do caminho correto. Então, uma nos aproxima mais e outras nos afasta. Agora, às vezes o crente pode, numa provação, ele pode acabar pecando. Por quê? Porque ele pode se levantar contra Deus. Não é uma tentação, mas ele pode se levantar contra Deus, né? Ele pode ficar frustrado, ele pode querer abandonar a fé. Não é porque você está passando numa prova que você vai reagir sempre da maneira correta. Você pode, ou eu, reagir da maneira errada. Então, cuidado. Os desejos carnais, vamos explicar agora para você entender. Os desejos carnais são parte da nossa natureza humana decaída. Todo ser humano tem desejos contrários à vontade de Deus. Podem ser diferentes entre eles, alguns podem, mas todos eles têm esses desejos, herdado do pecado original, Romanos 7,18. Eles estão em nós porque o pecado corrompeu o nosso ser. Então nós passamos a ter a natureza pecaminosa, essa inclinação para as coisas erradas, gerando inclinações contrárias à vontade de Deus. Ser tentado não é pecado, contudo ceder à tentação, sim. É importante também entender que não devemos nos colocar em situações que nos levem à tentação, pois certamente acabaremos cedendo. Se uma pessoa sabe que uma das suas fraquezas é se irar, por que ela vai ficar num ambiente onde estão incitando ela a sair da graça? Ela tem que sair daquele momento, daquele lugar. Se uma pessoa sabe que uma das suas fraquezas era a bebida, por que ela vai ficar num... Ah, mas ele agora é cristão. Ele é cristão, mas acontece que a natureza pecaminosa não foi erradicada, não foi arrancada dele, não. Então, se ele ficar no local de tentação, ele pode ceder? Sim. Então, você não vai pegar uma pessoa que teve problema com bebida antes de Cristo. Ah, então se ele voltar a beber ou se ele acabar bebendo, é porque ele não teve uma libertação verdadeira. Olha só, irmãos, vamos entender uma coisa? Eu acho que às vezes nós precisamos estudar um pouquinho mais a palavra para compreendermos alguma coisa. Quando a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando a Bíblia fala em João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livre, está falando sobre o livramento da questão de você não ser mais dominado pelo pecado.
Primeiro, pela culpa do pecado, então nós não somos mais culpados diante do tribunal de Deus, que é a justificação, mas nós também não somos dominados pelo poder do pecado. Antes de Cristo éramos, estávamos mortos em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1. Então nós somos libertos também do poder do pecado, mas isso não quer dizer que nós não podemos ceder ao pecado, nós podemos, no sentido de possibilidade. Só que em Cristo, nós buscando ao Senhor, nós não vamos dar lugar mais ao pecado, ou seja, ao desejo pecaminoso, mas ele ainda está em nós. Por isso que a Bíblia fala de mortificação. O que é mortificação? É buscar a Deus, é ter relacionamento com Deus, é quando os pensamentos vierem, você não alimentar esses pensamentos, você combater ele com a palavra de Deus, assim você vai vencendo. Agora, se você se coloca numa situação de risco, você vai ceder, eu vou ceder. Por quê? Porque nós não conseguimos resistir. Nós só vamos resistir se nós estivermos buscando ao Senhor. Aí alguém diz assim, tá bom, mas acontece que por que eu não vou resistir? Não vai resistir porque você está se colocando num lugar de tentação. Então você está tentando a Deus. É como o diabo queria que Jesus fizesse. Se lança daqui de cima. Aí o que Jesus diz? Não tentará o Senhor teu Deus. Se você sabe que você tem essa fraqueza, por que você vai se colocar em risco? Não há força em nós mesmos para resistir. E não receberemos o escape de Deus, pois estaríamos tentando ao Senhor. Entendeu agora? 3. O papel do inimigo. Qual é o papel do inimigo nisso tudo? As tentações surgem dos nossos próprios desejos. O diabo não cria desejo que nunca existiu em nós. Ele vai se apropriar daquilo que já está em nós. Ele vai tentar nos excitar, ele vai tentar nos atrair através daquilo que já está em nós. Uma pessoa que não tem problema com bebida, nunca teve problema com bebida, o diabo não vai tentar ele com bebida. Uma pessoa que não é tendente a cirar com facilidade, o diabo não vai tentar ele nessa área, ele vai procurar outra área. Ele vai estudar cada pessoa através dos demônios que estão a seu serviço. O diabo é um demônio também, o principal dos demônios, mas ele vai estudar as pessoas, ele fica nos observando, só que são seres espirituais, nós não conseguimos enxergar para nos atacar na nossa fraqueza. Ele não vai investir em pontos que não têm fraqueza, ele vai nos pontos fracos. Tiago descreve o processo da tentação. Somos atraídos e seduzidos pela cobiça. Já estudamos e já aprendemos que a cobiça aqui é desejos, que quando consumado gera o pecado. Ou seja, quando você satisfaz o desejo, ou seja, pratica o desejo, o pecado é consumado. O pecado, se não confessado e abandonado, leva à morte. E com o tempo se torna uma prática escravizando a pessoa. A responsabilidade de resistir à tentação é individual. Tem pessoas que dizem assim, foi o diabo. Deus não abonou Adão quando Adão diz assim, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Ou seja, Adão não se responsabiliza pelo seu ato. Ele fala que a culpa é de Deus e da mulher. A mulher diz que a serpente enganou. Ela também está se justificando de certa forma. Ela está falando uma verdade, mas foi a serpente que me enganou. Muito bem, mas Deus não abonou eles. Adão, coitado de você. Eva fez isso com você. Mas também a Eva, coitada da Eva. A Eva também foi enganada pela serpente. Deus não fez isso. Houve uma sentença para cada qual que havia feito o que fez. A responsabilidade pelo pecado é nossa, pois cedemos aos desejos carnais, como ensina Tiago. Tentação vem, mas você cede ou eu vou ceder se eu quiser, se você quiser. É claro que se nós não buscarmos relacionamento com Deus, se nós não tivermos uma vida com Deus, a tentação vai vir e nós vamos ceder. Isso é óbvio. Mas por que nós vamos ceder? Porque nós não estávamos buscando um relacionamento com Deus. Agora, se você buscar um relacionamento com Deus, estudando a palavra, com a intenção de praticar a palavra, orando, vigiando, reconhecendo quais são seus pontos de fraqueza, nós somos muito bons para estudar os outros, para apontar as pessoas. Fale isso para os alunos aí na sala, para os jovens. Não fique pesquisando as pessoas, pesquise você. Avalie você, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine. Paulo, no momento da ceia, fala para se examinar, mas o cristão ele precisa se examinar de modo geral o tempo inteiro. Reconheça quais são suas fraquezas, liste ela na sua mente.
Isso aqui é uma fraqueza que eu tenho. Reconheça, porque enquanto você não reconhecer que aquilo é uma fraqueza, você vai ficar se expondo àquilo e vai ser tentado e vai ceder. Os desejos carnais fazem parte da nossa natureza humana, corrompida pelo pecado original. Romanos 7,18. Deixa eu colocar aqui para vocês Romanos 7,18. Já mencionei mais de uma vez Romanos 7,18. Então vamos ler o que diz Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18, só para podermos ter uma compreensão. Vamos colocar aqui na Almeida Revista Corrigida. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, certo? Na minha natureza, não habita bem algum. Quando Paulo fala de carne aqui, ele não está falando do corpo. Ele está falando da natureza, tá? Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Deixa eu mudar aqui para NA, minha carne, NVI, minha carne, King James, minha carne, NVT. A NVT dá um entendimento. Por isso que é bom comparar versões. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana. Então não é corpo. Porque as pessoas têm uma ideia de quando a Bíblia fala de carne, está falando do corpo. Não. Nem sempre vai falar carne, está falando do corpo. Muitas vezes está falando da natureza pecaminosa, da natureza humana. Então é isso que diz Romanos capítulo 7, versículo 18. O diabo atua como tentador, explorando essas inclinações. Então ele explora o que já existe. Ele não cria, ele explora o que já tem, para incentivar o pecado, como fez com Eva no Éden. Gênesis 3, 1 a 6. Quando alimentados... E como é que eu alimento? Aquilo vai vindo e eu vou dando vazão àquilo dentro de mim. Então eu começo a desejar aquilo e o desejo vai aumentando. E vai chegando um ponto, vamos dizer que aqui seja o ponto máximo, tá? É só uma ilustração. E aí você começa a ser. E aí você vai alimentando ali. Você tem que parar isso antes de chegar no ponto máximo. Tá. Quando chegar aqui ainda não vai ser o momento ainda que você pecou. Mas quando chegar aqui já é o limite. O que vai acontecer? Daqui pra lá você não consegue mais resistir. Você vai ceder e vai pecar. Então você tem um tempo para você... Pensou naquilo, aí começa a querer pensar o que você tem que fazer. Mudar os pensamentos. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Você tem que desfocar daquilo. Se você não desfocar, você vai ceder. Eu vou ceder, certo? Então, quando alimentados, esses desejos resultam no pecado, que, se não tratado, leva à morte espiritual e eterna. E aí talvez você diga assim, mas pastor, por que morte eterna? Porque se uma pessoa começa a dar lugar ao pecado, esse pecado vai se tornar uma prática. Se o pecado se torna prática, ela vai abandonando a fé gradativamente, até largar, até se apostatar da fé. Aí ele parte apostatado da fé, para onde ele vai? Infelizmente, para o inferno. 2. As provações e seus propósitos. Quais são os propósitos? Todos os filhos ou filhas de Deus são provados, ninguém se escapa. Prova da fé, bênção nas provações. 1. Todos os filhos de Deus ou as filhas de Deus são provados. As provações são situações difíceis permitidas por Deus para testar e fortalecer a fé dos cristãos com o propósito de promover o crescimento espiritual. Entenda uma coisa, é bom você professor, ou você que está assistindo, compreender uma coisa, se é professor ou professora, leve isso para a sala de aula. Deus não nos prova para saber se somos fiéis. Porque se eu acreditar nisso, eu estou anulando a onisciência de Deus e a presciência de Deus. Deus conhece tudo de forma antecipada, que é a presciência. Então Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, daqui a 1 minuto, daqui a 15 segundos. Deus sabe de tudo. Então Deus não nos prova para saber se somos fiéis. Ah, pastor, mas tem textos na Bíblia que acaba fazendo parecer que é sobre isso. Não, é porque é uma forma para você poder compreender. Mas, na verdade, quando Deus nos prova, ele já sabe qual é o resultado final, porque ele conhece o futuro. Ele sabe se você vai aguentar, se não vai aguentar, o que você vai fazer. Então, na verdade, a aprovação serve para nós mesmos sabermos como está a nossa fé diante de Deus. Entendeu?
Então vamos fazer a seguinte figura, a seguinte ilustração, que eu acho que vai ser viável aqui, porque é para jovens, tá? Os jovens estão em época de estudo, escola, faculdade, muito bem. Ensino médio, tá lá estudando. E aí tem o professor e tem o aluno. E o professor vai fazer a avaliação. Quando chegar o resultado, tanto o professor vai saber do resultado, quanto o aluno. E o aluno vai saber se tem que melhorar ou se está bom. O professor também vai saber se ele tem que melhorar ou está bom. Qual é a diferença dessa ilustração para Deus? Deus, como aquele colocado aqui como um professor, ele já sabe como o aluno está, se tem que melhorar ou não tem que melhorar. A prova é aplicada para que o aluno possa melhorar, certo? E uma vez que ele possa melhorar, ele precisa reconhecer que precisa melhorar. O professor, só uma ilustração, aqui comparado como Deus, ele já sabe se o aluno tem que melhorar, tá? Porque sempre temos que melhorar. Na vida cristã, sempre. Nunca chegamos num ponto que não precisamos melhorar nada, certo? Então, ele precisa cada dia estar sendo testado, provado, melhor dizendo, para poder crescer. Isso é importante compreender, certo? É muito importante compreender. Elas são comparadas ao processo de refinação do ouro, onde as impurezas são removidas pelo fogo, deixando apenas o que é valioso e nobre. Em 1 Pedro 1,7 lemos: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E aí, tá aqui. Quando você assistir esse vídeo, eu vou explicar esse texto de uma forma mais ampla. Pedro compara a fé do crente ao ouro, que é purificado pelo fogo. As provações testam e fortalecem a fé, tornando-a mais preciosa e preparando o crente para a glória na volta de Cristo. Ou seja, quanto mais você vai sendo provado e vai sendo aprovado, você vai tendo uma fé mais firme. As dificuldades não são castigos, mas meios pelos quais Deus refina e molda seus filhos para refletirem a sua glória. Você entende isso? Então, conforme nós vamos passando por provações e vamos sendo aprovados, nós temos uma fé mais consistente. Aí quando vem uma outra situação, você fala: em nome de Jesus eu vou vencer, eu venci lá atrás. Lembra de Davi, quando estava diante de Golias? Quando Saul diz para ele: tu não pode lutar com Golias, ele é guerreiro desde a sua juventude. Aí o que Davi faz? Davi apresenta a sua experiência. Davi fala para Saul o seguinte: teu servo cuidava de ovelhas, veio um leão, veio um urso e eu resgatei a ovelha da boca do leão e do urso. Olha que situações que iam acontecendo na vida de Davi. Então Davi usa a sua experiência. E aí, através da sua experiência, ele tem coragem em Deus para lutar contra Golias. É assim que funciona comigo e com você. Você vai lembrar do que Deus já fez através da sua vida e você vai continuar em frente. 2. Prova de fé. Tiago enfatiza que as provações testam a nossa fé, produzindo paciência e perseverança, o que nos leva a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro e essencial para uma vida cristã autêntica. Você passa a ser mais consistente. Você não vive ficar oscilando o tempo todo. Isso não quer dizer que um dia ou outro você não vai estar ali abatido. Não é isso. Mas aquele crente que fica o tempo todo oscilando. No Novo Testamento, a provação está relacionada à confiança e ao fervor no relacionamento com Deus. Tiago usa o termo hipomon, tá? Que significa estabilidade, tá vendo? Estabilidade. Se você fica assim, não tem estabilidade. Constância, tá? Você tá seguindo, continuando, mas não tá o tempo todo. E tolerância, descrevendo a característica de alguém que permanece fiel à fé e à piedade, mesmo nas maiores provações e sofrimentos. Paciência e perseverança são fundamentais na vida cristã e são dois lados da mesma moeda. Eu nem me preparei, nesse sentido aqui para fazer essa ilustração, mas eu estou aqui tendo essa oportunidade, então vamos fazer aqui para colocar para você. Então nós temos aqui uma moeda, desse lado aqui é um lado, aqui é o outro lado, certo? Paciência e perseverança. Só para comparar, para vocês entenderem. Se quiser fazer essa ilustração na sala de aula, pode fazer, certo? Paciência e perseverança. Cara e coroa. Só uma comparação. É uma comparação para você poder entender, tá? A paciência é a capacidade de suportar tribulações com calma.
tá? Enquanto a perseverança é a determinação de continuar na fé, mesmo diante das dificuldades. Em outras palavras, preste atenção nisso. Paciência. Você está debaixo de uma tribulação, então a tribulação é prensa, está te imprensando. O que você faz? Você não está disposto a se mover, a sair daquela situação, a fugir, a abandonar. Você está sentindo a pressão, mas você continua. E a perseverança é você estar sentindo a pressão, mas continuar na presença. Você não fica só parado, você prossegue, você vai em frente. Isso aqui é bem interessante, é importante saber disso. Ambas vêm da confiança em Deus e fortalece o cristão para cumprir o propósito divino, como ensinado em Romanos 5:3, Hebreus 12:1. Eu quero colocar Romanos 5:3 aqui, que eu acho importante nesse caso. Vamos lá, colocar aqui Romanos 5:3. Eu acho interessante esse texto, só para você poder compreender. Olha o que diz assim. Paulo fala sobre se gloriar, ele está falando de se gloriar na esperança da glória de Deus, e aí no versículo 3 ele vem e fala o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que você vai se gloriar em tribulação se você está sendo prensado e imprensado? Sabendo que a tribulação, por quê? Porque tem um resultado. Quando você passa por tribulação, você não está buscando tribulação, mas quando você passa por tribulação, a tribulação produz paciência. E a paciência tem dois lados: o lado de suportar e o lado de prosseguir. E a paz, porque uma pessoa pode dizer que está suportando, mas está parada, sem fazer mais nada. Não, eu não saí da presença de Deus, mas também não quer fazer mais nada. Não, é você não sair e prosseguir, certo? Ou não abandonar a posição que você está e continuar fazendo. Ah, eu sou professor, mas no momento eu não quero mais dar aula. Não, é prosseguir. E a paciência produz o quê? Experiência. Lembra de Davi? Ó, eu matei um urso e um leão, eu resgatei a ovelha da boca deles, tá bom? Eu vou lutar com Golias, experiência. E a experiência, a esperança. Por quê? Porque uma vez que você tem confiança, você tem uma esperança fortalecida no Senhor, certo? Então isso aqui é importante eu falar para vocês. 3. Pensam nas provações. Tiago afirma que o homem que suporta a provação é bem-aventurado, é feliz. Pois após ser aprovado, receberá a coroa da vida prometida por Deus aos que o amam. Tiago 1,12. É claro que Tiago está falando do resultado final. Mas cada etapa de provação que você passa e você é aprovado, você também está sendo abençoado, tá? As provações são oportunidades para receber bênçãos divinas e crescer em intimidade com Deus. Tem gente que quer fugir dessas situações. Não é você buscar provas com a sua própria mão, com as suas próprias mãos, tá? É uma forma de falar. Não é disso. Eu tô falando daquilo que vem e você precisa passar. Às vezes você é um professor, uma professora, por causa da obra que você está realizando, alguém se levanta contra você. Você é um jovem, tá lá na escola, por ser cristão, alguém se levanta contra você. Deus espera que você tenha uma atitude, eu tenho uma atitude coerente com a palavra de Deus. Isso é autenticidade. Suportar a aprovação significa perseverar na fé diante das lutas. Ou seja, não abrir mão da fé. Não, eu vou largar. Não quero mais ser cristão. Não quero mais ser professor. Não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer aquilo. Não, nós temos que prosseguir. Aguentar os maus tratos com bravura e calma, sabendo que Deus é a nossa fortaleza e está ao nosso lado. É só ler o Salmo 46. A promessa de recompensa futura, como ensinado em 1 Pedro 1,7, Tiago 1,12, motiva os crentes a perseverarem nas tribulações. Por quê? Porque tem uma recompensa eterna. Não, você não está conquistando no sentido dos seus méritos a salvação, mas Deus te deu em Cristo Jesus o direito de salvação e tem uma herança que Ele está dando para a gente. Só que a condição para receber essa herança, sabe qual é? Ir até o fim. Não é começar e abandonar no meio. É ir até o fim. Não, eu fui quase até o final. Ir até o fim. Combati o combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira, foi até o fim, o apóstolo Paulo. Essas dificuldades têm um propósito eterno e a recompensa, a coroa da vida, é dada aos que permanecem fiéis, ou seja, vão até o fim.
As tribulações, portanto, têm valor além da experiência imediata, esse momento agora, e são parte do plano divino. Quem não passa por tribulação e não é buscar, é passar porque está ali. Você tá indo e acontece, não é você procurar isso. Quem não passa por tribulação não cresce espiritualmente. 3. Sabedoria, proteção e confiança. 1. Busca a sabedoria divina. 2. Proteção em meio à violência. 3. Incerteza, a marca da pós-modernidade. 1. Busca a sabedoria divina. Tiago afirma que se alguém carece de sabedoria, deve pedi-la a Deus. Nós precisamos compreender que sabedoria é olhar a vida, viver a vida na ótica de Deus. Só que a sabedoria é colocar o conhecimento da palavra em prática nos momentos certos. Então, uma pessoa que não estuda a Bíblia, não adianta orar pedindo sabedoria, porque ele não vai receber. A sabedoria divina está revelada na Bíblia. E para se tornar sábio é essencial ler, entender e aplicar as Escrituras. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. A palavra escondi aqui é guardar no sentido de praticar. Não é guardar e largar para lá não, tá? O que implica em uma leitura de qualidade que envolve pensamento, sentimento e vontade. Porque coração na Bíblia, na maioria das vezes, está relacionado a pensamento, sentimento e vontade, além da memorização e aplicação da palavra. E o jovem, como é um jovem, ele tem muito mais facilidade de memorizar os textos. A maior parte dos textos que eu tenho memorizado foi quando eu era mais novo. Não é que seja impossível memorizar textos nesse momento na minha vida, mas a maior parte, principalmente no início da minha caminhada. Quando você é um novo convertido, você tem uma facilidade enorme de memorizar textos, se você se aplicar a isso. Isso é uma coisa bem interessante. A leitura da Bíblia gera temor, que é o primeiro passo para uma vida sábia. Você tem temor, não é medo, mas você tem temor, você tem sujeição a Deus. Você tem respeito pela pessoa de Deus, reverência pela pessoa de Deus. Você não quer ferir ao Senhor. Você não quer decepcionar aquele que entregou seu filho para te salvar. Por isso é fundamental ler, meditar e aplicar a palavra de Deus. Estudamos sobre a sabedoria no livro de Provérbios durante todo o quarto trimestre de 2024. Aprendemos que sabedoria, como eu disse, é colocar em prática o conhecimento da palavra de Deus nas situações do dia a dia. Então, sem estudar a palavra, sem entender a palavra, sem compreender a palavra, é impossível você orar e pedir a Deus sabedoria. Porque você precisa ter o conhecimento da palavra para aplicar essa palavra no seu dia a dia, no momento correto, na hora correta, na situação correta. Certo? E aí talvez você diga assim: pastor, mas eu tenho muita dificuldade, eu não sei por onde eu vou começar estudando a palavra de Deus, eu não sei como eu começo, por onde eu começo estudando a palavra de Deus. Então preste atenção nisso aqui. Curso online: Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, o que nós vamos fazer? Eu coloquei aí para vocês, e aí, deixa eu mostrar aqui para você. Quando você clica no link, onde está o link, pastor? Na descrição do vídeo, no comentário afixado, e também na tela, onde eu faço a recomendação dos vídeos. Tá? Vídeos para você aparece também. E aí, o que você vai fazer? Você vai clicar no link, e ao clicar no link, você vai descer a tela. E aí vai ter aí todas as informações sobre mim, sobre os módulos que você vai estudar, sobre o depoimento de alunos que fazem parte do canal. Aqui tem várias pessoas que fazem parte do canal, isso aqui não é fictício. Por exemplo, eu gosto de falar porque é uma realidade. A irmã Dária Isadora Soares, ela mora lá no Nordeste. Ela mora em São Luís, no Maranhão. Ela fala comigo pelo meu WhatsApp. Então, são pessoas reais que fizeram o curso e estão aqui falando sobre a experiência deles no curso.
tá? Fora isso, você tem um certificado de conclusão, você tem aí, são mais de 20 horas de curso, e você ainda tem um módulo bônus, onde eu ensino você a baixar o aplicativo My Bible e como usar ele para estudar a palavra do Senhor, onde ele tem dicionários, comentários. Irmãos, é um curso, é um investimento. E o valor desse investimento é um pequeno valor. É um pequeno valor. Você abre mão de 1 ou 2 lanches, você já faz. O próprio jovem, se quiser, pode fazer um curso desse também. Não é só para professor, não. É para qualquer tipo de membro, seja jovem, seja adulto, seja ancião. A Irmandade é uma senhora. Então, em nome de Jesus, faça o investimento. Comece 2025 com um planejamento de estudar a palavra para você compreender. Porque se você compreender as Escrituras, você não vai ser um alvo de ser atacado e a todo momento estar cedendo porque estava vivendo do que achava. Você vai viver do que a Bíblia diz, certo? Link na descrição, comentário afixado, que é o primeiro comentário que fica em cima de todos os comentários e também nos vídeos de recomendação. 2. Proteção em meio à violência. Vivemos em um mundo marcado pela violência e conflitos, o que leva muitas pessoas a desenvolverem doenças emocionais e a viverem com medo, certo? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e por aí vai. Contudo, como cristão, devemos lembrar das palavras de 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Temor aqui de medo, tá? Não é temor de submissão a Deus, de reverência. Meditando na palavra de Deus, somos lembrados do amor divino que nos alcança e nos dá segurança, pois nada pode nos separar desse amor. Romanos 8, 38 e 39. A consciência desse amor nos traz confiança e equilíbrio, permitindo-nos viver sem medo, mesmo em um mundo perigoso, certo? Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que você não pode viver dominado pelo medo para que você possa manter sua integridade, os valores cristãos na sua vida. A proteção divina é real e em meio à violência e ao medo, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, como está em Filipenses 4:7. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, nos dá a confiança de que Ele está conosco em qualquer situação. Você tem esse entendimento da presença de Deus em sua vida? Pergunte isso na sala de aula para o aluno. Você precisa confiar que Deus está com você e em você. Através da fé, podemos descansar na certeza de que Ele nos protegerá, como está escrito no Salmo 91:4. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas estará seguro. Eu quero deixar claro que o Salmo 91 não quer dizer que Deus, em todo momento, vai te livrar do momento, mas Ele pode te livrar no momento. Então, ele pode não impedir você passar, mas Ele passa com você. E se chegar um momento que alguém partiu, é porque o tempo dele terminou, ou dela, né? Aí você está vendo o seguinte, esse tópico está tratando de sabedoria, proteção e confiança. E aí nós falamos aqui sobre busque a sabedoria divina, parte da sabedoria. O segundo falou da proteção, proteção em meio à violência. E agora nós vamos falar sobre incerteza, a marca da pós-modernidade. O pensamento crítico do mundo moderno trouxe dúvida, incerteza e incredulidade, e questionar passou a ser visto como um sinal de intelectualidade. Muitos buscam desconstruir a fé e os valores cristãos. Então, qual é a marca da modernidade? A marca do mundo moderno é duvidar, é criticar, é não aceitar. As pessoas estão assim. E onde há uma proliferação dessa atitude? Principalmente em faculdades, em escolas, ensino médio. Isso não quer dizer que os nossos jovens não devam passar por lá. Vão passar, mas vão ser firmados na palavra como Daniel, Misael, Azarias, Ananias, para poderem permanecer no Senhor. No entanto, a carta de Tiago ensina que a sabedoria divina traz confiança, certeza e fé sólida em Deus, como demonstrado por Daniel e seus amigos que permaneceram fiéis a Deus na Babilônia, não se curvando a outros deuses. É uma decisão. A falta de fé tem se tornado o Deus deste século, por isso devemos ser seletivos, ouvindo e vendo apenas o que fortalece a nossa fé e sabedoria. Tópico 4, o cuidado com o que vemos e desejamos. Aqui nós vamos falar sobre atraídos pelo que vemos, desenvolvendo um caráter cristão, padrões modernos e como o crente deve reagir às tentações. 1. Atraído pelo que vemos. Deus não é a fonte da tentação.
Então, nós vamos ver coisas e vamos ser atraídos. Veja que o inimigo, ele usa a nossa questão da nossa visão, da nossa audição, certo? Tudo isso ele trabalha, né? Por causa que nós temos as fraquezas e ele tenta nos despertar através dos nossos sentidos. Mas o diabo, descrito nas Escrituras como tentador, tá? Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo descrito nas Escrituras como tentador, que busca desviar as pessoas de Deus. 1 Tessalonicenses 3,5. O sistema de valores deste mundo também é uma fonte de tentação. 1 João 2, 15 a 17. E nesse caso, para compreensão aí desse texto, tem o 1 João 2, 15 a 17, que eu também vou deixar de recomendação. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, que é 1 Pedro 1, 6 a 9, alegria nas provações, nesse caso. E vou deixar 1 João 2, 15 a 17, também vai ficar como recomendação, porque vai ajudar a igreja, um povo diferente do mundo. Nesse tempo, o programa tinha nome de Expondo as Escrituras, mas agora eu entendes tu o que lês, nesse caso. Somos atraídos pelo que vemos e desejamos. E o inimigo usa essa atração. É interessante nós entendermos como funciona essa mecânica. Porque na maior parte das vezes as pessoas dizem, porque foi o inimigo. Mas o inimigo foi um instrumento para tentar nos despertar para aquilo que já estava em nós. Então, se você não compreender isso, você nunca vai buscar uma vida de santificação. E aí você vai só viver pensando, não, porque o inimigo, não, tem que buscar uma vida de proximidade com Deus, de relacionamento, de vigilância, de oração, de leitura e prática da palavra. O inimigo usa essas atrações para nos induzir ao pecado, como exemplificado na queda de Adão e Eva. Então, ele nos dá sugestões, ele lança dardos na nossa mente. E aí vem o desejo. Por quê? Porque já tem aquilo dentro de nós, na verdade, desperta o desejo. Tiago mostra que o pecado começa com desejo. Tá aí, ó. Passando por um processo mental, então você vai pensando naquilo, então você tem que combater o pensamento antes de se concretizar. Devemos nos proteger revestindo-nos da armadura de Deus. Efésios 6:11. Capacete da salvação, escudo da fé. Lembrando que a origem da tentação está em nossos desejos, não em Deus. E o inimigo usa esses desejos para nos fazer pecar. 2. Desenvolvendo um caráter cristão. Lembrando que ele nos faz pecar, mas o pecar é uma decisão nossa, de querer ou não ceder, tá bom? Ele não pode nos obrigar. As tentações e provações testam nosso caráter, revelando como reagimos sob pressão. Tá vendo? Então ela vai revelar quem somos nós. Tanto provações, tá? Como tentações. Quem sou eu? E aí, uma vez que eu vejo quem eu sou, eu falo assim, não, eu preciso buscar mais a Deus. Eu não posso ficar a todo momento cedendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá entendendo? É fácil ser bondoso quando tudo vai bem. Mas como agimos quando enfrentamos dificuldade ou como somos maltratados? Isso aqui é interessantíssimo. Tem pessoas que se gloriam de algumas coisas que eles não praticam porque aquilo não é fraqueza na vida dele. Aí, você vive se irando. Eu não... Vê se eu fico mirando. Mas às vezes não é fraqueza na vida daquela pessoa. Então, nós precisamos entender que existem coisas que não são fraquezas na nossa vida. Mas são fraqueza na vida do outro. Então, para de apontar o outro, porque na sua área de fraqueza você também está vulnerável. Então, nós precisamos ter isso em mente. E outra coisa, ser cristão quando tudo vai bem é fácil. E quando você é maltratado, quando você é perseguido, quando você é caluniado, quando você é acusado, e aí? Quando alguém levanta o dedo para você, o que você faz? Não, eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Eu sou cristão, mas eu não deixo barato. Então não está parecendo com Jesus. Porque a palavra cristão é pertencer a Cristo, é se parecer com Cristo. Cristo não fez isso. Mas eu não sou Cristo. Mas o projeto de Deus é nos fazer parecer com Ele. Senão não poderíamos ser chamados de cristão. Entende isso? A forma como enfrentamos as adversidades reflete nossa fé e caráter. Acabou. Sabe quando é que eu sou revelado? Conforme eu vou reagindo. O meu dia a dia, sem que eu tenha que enfrentar nada, normal. Mas como é que eu reajo? A forma de eu reagir é que vai mostrar quem eu sou, como está a minha vida com Deus, tá?
Deus permite essas situações para nos tornar maduros, fortes e completos. José, ao ser tentado na casa de Potifar, demonstrou caráter e fé ao resistir. Nós somos observados. Como é que eu me conduzo? Como é que eu me comporto? O meu comportamento. E outra coisa, isso não tem a ver com o tempo de igreja, não. Tem gente que tem 20 anos, 30 anos de igreja e continua imaturo, porque não se propôs a crescer espiritualmente. Não se propôs a aprender, a colocar em prática os ensinamentos da palavra. Enquanto outros têm menos tempo e às vezes já têm uma vida mais madura. Por quê? Porque se propôs a obedecer a Deus. Renunciar a si mesmo, suas vontades. Tiago nos ensina a ver as tentações e provações como oportunidade de crescimento em Cristo. Deus está conosco, nos dando força e sabedoria para superar as dificuldades com paciência. 3. Padrões modernos. Como é que vem os ataques? O objetivo do inimigo é nos levar ao pecado, mas a carta de Tiago nos ensina que, aos olhos de Deus, existe o certo e o errado. Não existe esse negócio, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. É para a glória de Deus? Você pode dizer que é em nome de Jesus? Não, então não faz. O certo é fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra, como fizeram José, Daniel e seus amigos resistindo às tentações. Por que ele coloca aqui José, Daniel e seus amigos? Porque eles eram jovens. O errado é ceder ao pecado, o que nos coloca em oposição a Deus e à sua lei, atraindo juízo divino sobre nós. Aí alguém diz assim, mas todo mundo está fazendo. Não importa que todo mundo esteja fazendo. O que importa é que a palavra de Deus diz que é errado. Mas se eu não fizer, vão me rejeitar. Não tem problema. Sejamos rejeitados na terra, mas nunca rejeitados no céu. A ideia pós-moderna de que não há padrão moral não se alinha com a verdade bíblica, que distingue claramente entre retidão, desvio, pureza e pecado. Qual é a ideia que eles promovem? Deus não existe. Se Deus não existe, você não precisa praticar o que é correto. Você não tem que prestar conta a ninguém. Então, eles trabalham em cima da ideia de não crer em Deus. São ateus. E aí, uma vez que Deus não existe padrão moral. Cada um faz o que quiser. E com isso, nós nos afundamos cada vez mais em nossos pecados. 4. Como o crente deve reagir às tentações? Diante das tentações, a reação deve ser de resistência. Ele precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisa resistir, buscando auxílio divino, como orientado em Tiago, versículo 16. Muitos jovens enfrentam tentações e enquanto alguns cedem, outros resistem. A Bíblia fala, inclusive, o seguinte, em Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É impossível resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus, porque resistir ao diabo é diretamente uma consequência de se sujeitar a Deus. Pessoas que não se sujeitam a Deus, que não obedecem a Deus, que não querem viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, eles sempre vão ceder ao diabo, nunca vão resistir ao inimigo. E aí, por que a gente fala do diabo nesse caso? Porque, na verdade, os desejos estão em nós. Mas todas as vezes que nós praticamos os desejos pecaminosos, nós estamos fazendo a vontade do inimigo. Porque foi ele que levou o primeiro casal a pecar. Então, ele recebe os créditos do pecado, no sentido de levar a pessoa a cair no pecado, a ser tentado e cair no pecado. Então nós precisamos resistir. Não adianta que não tem zona neutra. Não, eu vou ficar na minha e... Não existe isso não. Se você é cristão, a tentação vai vir. O inimigo vai trabalhar e você vai ter desejos. Ele vai apenas tentar incitar você, despertar você para ceder a isso. E ele faz isso através do sistema. Coisas que você vê, coisas que você ouve e por aí vai. Aqueles que cedem precisarão lidar com a culpa, dor e vergonha, sendo o arrependimento o único caminho de volta a Deus. Se algum jovem pecou, precisa se arrepender. 1 João 1,9. Nunca é tarde para se arrepender, se arrependa. Ou alguém que está me assistindo, o arrependimento verdadeiro envolve tristeza pelos erros, confissão e desejo de abandonar o pecado. Aqui no canal tem um vídeo que trata sobre arrependimento e remorso. É só você procurar. Coloca assim, arrependimento e remorso, Pastor Mário Luna. Vai aparecer. Se você colocar o tema e o meu nome, vai aparecer.
E aí, porque eu não vou colocar ele na recomendação, porque já tem 2 vídeos. Só cabem 2 vídeos. Coloque lá. E aí você vai ver a diferença do que é arrependimento e do que é remorso. Para quem cedeu, o Senhor é misericordioso e justo, e o sangue purifica de todo pecado. 1 João, capítulo de número 1, versículo 7 e 9. Conclusão. A carta de Tiago é um guia prático para lidar com tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e meditação na sua palavra. Você tem que reconhecer as suas fraquezas e falar, Deus me ajuda, e sair do campo de tentação. As provações devem ser vistas como oportunidades para o crescimento e fortalecimento da fé. De repente a pessoa ficou desempregada, às vezes tem um problema que se levanta contra ela e ela precisa se posicionar e resistir, e o Senhor vai dando graça a ela. Compreender essas verdades nos ajuda a viver uma vida cristã autêntica, onde a fé é refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé inabalável, refletindo, quando fala de fé inabalável, é uma fé que não fica assim, ó, o tempo todo, tá, irmãos? Refletindo a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores. Apesar de nós sabermos que uma hora ou outra pode haver uma oscilação, nós não vamos ser complacentes com essa oscilação. E em Cristo nós podemos vencer, somos mais do que vencedores, podemos manter a nossa autenticidade. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Autenticidade que leva à prática da palavra. Olha que bênção! Para você ter uma vida autêntica, você precisa automaticamente ter a prática da palavra. Lição 3, 19 de janeiro de 2025. E aí eu quero fazer 2 avisos. Tem aqui também o contato para convite, tá bom? Lembrando a você que se você quiser entrar em contato para nos convidar, fique à vontade. Tem aqui também o Semeando no meu Ministério de Ensino. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code. A chave Pix você pode digitar. Quer semear, quer abençoar, quer ser generoso ou generosa, deixa o Senhor usar a sua vida. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho para o Senhor. Se você puder, que o bom Deus abençoe cada um que tem contribuído dentro do nosso ministério para a glória de Deus. Mas você também pode abençoar o nosso ministério de outra maneira, pastor. Como? Adquirindo o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Também eu quero mostrar para você nesse momento, tá? Durante a aula você viu esses slides. Quem sabe você quer ministrar a sua aula com os slides da EBD comentado online. Então o que você vai fazer? Você vai clicar, tá? Eu vou mostrar para você aqui como é que você vai proceder para você saber. Você vai clicar no link que está na descrição, vai estar escrito lá, plano de slides jovens. Tem o adulto, mas tem o jovem também. E aí o que você vai fazer? Automaticamente, tá aí, vai aparecer essa tela para você. Você vai descer ela, vai ver o plano que melhor te agrada e vai adquirir, certo? E aí eu quero mostrar uma coisa aqui. Na verdade, 2. Quando você vê o plano que te agrada, você vai clicar em assinar agora. Só que tem uma coisa, às vezes as pessoas estão clicando e quando elas estão no celular, vai para uma página e dá um erro. O que você vai fazer? Você vai naqueles 3 pontinhos do celular e vai ter lá na página que você vai estar e recarrega a página. E aí vai ir para a página onde você vai adquirir sem problema nenhum. Então você pode fazer isso. Estão relatando um erro, como a plataforma não é minha e eu não sei o tempo que eles vão levar para poder acertar isso, eu estou dando aí a maneira de corrigir o erro. É só recarregar a página. Se você está no computador, não está aparecendo esse erro, mas se aparecer, recarrega a página que na hora vai acertar. Aquela página preta, recarrega ela, que ela vai ir para a página correta nesse caso. E também para quem não quer assinar um plano, porque não está dando aula com frequência, você pode adquirir a lição avulsa. Você clica aqui, adquire, né? Aí você vai ser levado para o WhatsApp, para um WhatsApp da minha esposa, e lá você pode ver com ela qual é a lição que você está querendo. É claro que as lições só ficam disponíveis uma semana antes, 10 dias no máximo antes. Então não adianta você ter um mês antes querer já adquirir a lição que não dá. Não vai estar pronta, tá? Então aí você clica e você pode adquirir a lição individualmente, avulsa, se você não está frequentemente dando aula. Agora, se você está frequentemente dando aula, eu não te aconselho fazer desse jeito. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você também é que durante a aula aqui eu mostrei para vocês aí essa Bíblia. Quem sabe você quer adquirir
o curso de como usar essa Bíblia. Essa aqui é só para computador e notebook. A outra que eu mostro do meu curso, como facilitar meu estudo da Bíblia, aí sim, aquela é para celular, nesse caso, e tablet, caso contrário, caso seja você não tenha um computador. E aí, o que eu estou pretendendo fazer? Eu estou querendo ver se eu lanço um curso de como mexer nessa Bíblia. Mas para isso essa Bíblia tem comentário, dicionários, tá? Mas para isso você precisa querer adquirir. E aí a proposta que eu estou fazendo é até o final de 2025, até o final de janeiro de 2025, ver as pessoas que estão interessadas, que querem entrar na lista de espera. Então o que você vai fazer? Você vai no vídeo que você está assistindo aqui agora e vai fazer o seguinte, preste atenção, ó. Você vai no vídeo, como está aparecendo aí, você vai descer a tela e aí tem a descrição. Você vai clicar aqui, vai abrir e o primeiro link é a lista de espera do curso Como Estudar a Bíblia com o programa Teu Word Bíblia, que é esse programa que eu mostrei para você. Você vai clicar aqui nesse link e automaticamente você vai entrar para o grupo do WhatsApp para esperar se vai haver ou não o lançamento do curso. Se houver um número acessível de pessoas, eu vou começar a preparar o curso. O curso não está lançado, ele não existe, mas eu estou me propondo a querer lançar ele, preparar ele, caso tenha pessoas interessadas. Nesse mesmo lugar aqui tem o meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, esse já está lançado. Tem o plano dos jovens aqui, ó, plano de lições bíblicas CPAD jovem, é só você clicar que você vai justamente para aquela tela que eu mostrei para você, tá? Que é essa tela aqui do plano que eu havia mostrado para você. Tá bom? Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Nesse momento, eu quero orar e agradecer a você que ficou até agora comigo aqui. E nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Eu desejo a todos vocês uma boa aula e eu acredito em nome de Jesus que será uma boa aula para a glória de Deus. É uma lição maior, apesar que o tempo que eu consegui ministrar aqui foi até um pouco menor do que eu tenho conseguido. Então, que o bom Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição bíblica da EBD comentada online, edição Jovens. Peço ao Senhor que use os professores e professoras na sala de aula, também aqueles que assistiram aqui, todos, que venhamos aplicar os ensinamentos, porque são valiosos o que aprendemos aqui. Toca no coração de cada um que assistiu, Senhor, para compartilhar essa aula com alguém, para que eles possam, nas suas redes sociais, Senhor, no seu status, para que outras vidas sejam alcançadas e edificadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos no nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o bom Deus continue nos abençoando. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!